Oi, Deia, boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando na nossa live de hoje. É a segunda parte do ciclo de diálogos com mulheres engenheiras. Alice entrou, Keila, sejam bem-vindas. Eu já vou aceitar a nossa participante de hoje, a nossa convidada. Muito obrigada, gente, por estar entrando, por estar nos prestigiando. Boa noite, Keila. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Alice. Márcia Oliveira também está entrando. Hoje nós vamos conversar com a engenheira da computação, Andréa Santos. Andréa Santos, boa noite, Andréa. Vou te aceitar agora, tá? Ana também deu boa noite. Ana Caroline, seja muito bem-vinda. Essa é uma ação que a gente está fazendo em homenagem ao mês das mulheres, né? O Dia Internacional das Mulheres. E hoje é a nossa última ação nesse mês de março. E a gente está convidando mulheres engenheiras para conversar. Oi, Thaisa. Para conversar um pouco sobre a realidade delas, né, no universo das engenharias. E eu vou chamar agora a nossa convidada, Andréa. Deixa ela entrar aqui. John. Oi, Olá, Dea, tudo bom? tudo, e você? Tô bem também, que alegria te ver aqui. Também. Tão bom, deixa eu só aumentar aqui o meu som um pouquinho. Tá tudo bem por aí? Tudo em paz. Vai chegar uns gritos de Tudo. criança por aí, talvez. Aqui e aí também, né? Normal. Ô, Dea, obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada por estar aqui com a gente hoje para conversar um pouco sobre a tua experiência como engenheira da computação, né? A tua experiência na graduação. É muito importante para a gente, que nós somos uma unidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que está localizada em Belo Jardim. E os nossos cursos são só engenharia, né? Engenharia da computação, engenharia hídrica, automação e... Eita, Química, agora me né? fugiu a... E química, obrigada. Foi a de ontem, né? E aí a gente, nesse mês, né, que é o mês de março, a gente está fazendo ações em comemoração ao Dia das Mulheres, né? E aí esse mês a gente está convidando mulheres engenheiras, por isso que você está aqui hoje, para conversar um pouco sobre a experiência, né, nesse ramo, né, nessa profissão que muitas vezes é muito centrada entre os homens, né? É muito comum a gente ver homens engenheiros. E aí a gente abre esse espaço para conversar com as mulheres, para saber quais são os desafios, como é o mercado de trabalho, como são as oportunidades, e por isso que você está hoje aqui com a gente. Obrigadão. Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. É um prazer, na verdade, essa troca. E aí eu queria que tu começasse falando um pouco por que você escolheu o curso de engenharia da computação. Como foi essa escolha? Tem a ver com a tua história, com a tua infância? Como foi essa identificação? Mas estava até refletindo um pouco mais cedo sobre, tentando resgatar. Mas acho que, sim, da escola, eu sempre gostei muito das ciências exatas. Então, aquela coisa da blusa do vestibular, exatas, era o que eu me identificava. Eu sabia o que eu não queria, que era a área de saúde. Mas fiquei em dúvida ainda de alguns cursos aí de humanas e exatas. Mas eu gostava muito das disciplinas, né? De física, matemática, enfim, o processo lógico dessas disciplinas me encantava, né? Desde a escola. Tendenciosamente, né? Eu tenho um pai que atua na área de cálculos numéricos, etc. Mas ele sempre deixou muito aberto. Talvez o entendimento das disciplinas tenha uma relação, mas não foi nada que tenha conduzido diretamente, né? Mas sem dúvida teve alguma influência. Então eu gostava muito. Em algum momento cogitei fazer outros cursos, até que eu cheguei no entendimento, não tão claro quanto hoje se torna claro, mas na época de que fazer engenharia da computação seria meio
para outras atividades. Então, naquele momento, eu entendia que não tinha certeza absoluta do que eu queria fazer. Então, queria um momento eu queria fazer design, uma hora arquitetura, mas que eu me identificava muito com esse lugar das ciências exatas e que entendia que a engenharia era uma área meio, pode ser uma área meio, fortemente. E eu me vi, eu fiz, poxa, a engenharia são 5 anos, não existe uma pós-graduação em engenharia. Tipo, eu não vou fazer uma pós-graduação em engenharia depois, nesse perfil, né? Então, eu vou criar uma base na engenharia da computação, porque eu, de alguma forma, acreditava que eu não tinha clareza, né? Tão forte do curso. Entendia que conseguiria ter ferramentas para me apoiar na área meio, tanto para atuar nas humanas ou até mesmo dentro da saúde, que não era o que eu queria diretamente, mas topava estar naquele intermédio. Então, acabei escolhendo e optando por engenharia da computação por esse sentido. Então, assim, nunca fui de gamer, não sou super geek, não é meu perfil. Não era essa pessoa. Eu era a pessoa que gostei sempre das ciências exatas, assim, gostava muito das disciplinas exatas. Então, a escolha aí, inicial de tudo, foi por esse caminho. Então, de entender que era área meio e que depois ela podia me ajudar em outros desafios que eu fosse escolher. Então, esse passo 1 foi essa escolha, né? Engraçado, né, que você cita seu pai, né? Porque ele tem essa vivência nos cálculos, né? Ele é professor de cálculo e isso deve ter também te influenciado, porque em geral, né, as meninas elas são socializadas para o cuidado, né? Por isso que nas ciências da saúde e humanas é muito comum haver mulheres, né, nesses cursos, e já nas áreas exatas os homens, porque eles são socializados desde cedo a gostar de matemática, a gostar de cálculo, aos games, às mecânicas, ao carro, né? E aí você, além de se identificar com as matérias, você também teve, digamos que, um pai que te ajudou, que te reforçou de alguma maneira, né? Sem e que te incentivou, como isso é importante, né, Dea? Não, sem dúvida, Paty. E tu trazendo, assim, até esse olhar, né? Até adiantando um pouco, assim, dentro dessa trajetória de exatas, eu entendia que, de fato, tinham poucas mulheres, né? Desde a escola. Então, desde aquela turma que divide um pedaço para cada uma das áreas, tinham poucas mulheres. Para mim, naquele momento, naquele lugar, eu não me incomodava, assim, não era algo que destacava para mim isso, não era algo que ficava forte para mim, dizendo, eu vou estar numa área que é predominantemente de homens, né? Não era algo que era evidente no meu viés consciente. Depois de muito tempo, e aí posso comentar em breve, é que eu fui entender como é que, de alguma forma, os vieses de inconsciência meus, né? E que de muitas de nós, às vezes, acaba atuando, agiu especialmente dentro do processo da graduação. Então, mas sem dúvida, para a escolha dentro do processo do colégio, né? Desde o colégio, então, de me identificar com a troca daquele conteúdo, de me sentir confortável naquele lugar, né? Provavelmente pelas trocas em casa também. De alguma forma era uma inspiração, né? Entender que eu tinha um pai que estava dentro de casa nessa área, de alguma forma. E até as práticas de dentro de casa, eu acho, assim. Então, acaba assim, me lembrou um momento, assim, que a gente foi super estimulada desde nova a, tipo assim, trocar a resistência de chuveiro, instalar trifásico em tomada em casa, fazer instalação básica elétrica de extensão, enfim, todas as atividades da parte que geralmente se coloca como homens que vão executar dentro da casa, né? Eu e minha irmã sempre foi estimulada a nós resolvermos isso dentro de casa. E era uma coisa interessante, assim, de entender que a gente tinha o potencial de fazer aquilo e tudo bem fazer, que era mais simples do que às vezes a gente olha de fora, né? E era bacana, assim, você ganhar a ferramenta e dizer, caramba, eu posso fazer e se eu quiser eu faço, né? Então, eu acho que isso também ajudou, porque, inclusive, dentro da graduação, esse processo de ter acesso à parte eletrônica, de montar coisas, assim, de criar uma placa, de soldar assim, as resistências, os capacitores, eu adoro essa parte, tipo assim. Que legal! Eu acho que me remete, talvez, a esse lugar aí, de tentar... Pois é, minha irmã tá aí, ó, concorda. Eu vi!
Mas eu acho que ajudou muito nesse lugar, sabe? Então, eu acho que as dinâmicas de casa, sim, refletiram para ter segurança na escolha. Eu acredito fortemente. Uhum. E dentro do processo da graduação, que eu queria adiantar um pouquinho e Hum. compartilhar, é que hoje, tipo, depois, eu percebo que algumas vozes, assim, dentro da graduação, acabam sendo abafadas. Então, por exemplo, na minha turma eram 40 homens, aproximadamente 40. E nós éramos 3 mulheres. Então, acabava numa forma de mimetismo pra gente não, eu vou falar por mim, né? Mas numa forma de mimetismo, eu me adaptava àquele contexto de uma maneira que eu passasse despercebida. Assim, que eu me igual, como se eu estivesse buscando uma espécie de igualdade naquele lugar, sabe? Então, Uhum. tanto que a gente tem uma coisa na engenharia que às vezes que se fala que assim, de computação, às vezes, vai, nossa, programa super bem, parece tipo que é um programador, né? Não é uma mulher necessariamente. Então, meio que essa analogia, Uhum. assim, que eu acredito fortemente que esteja se desfazendo. Acho que cada vez mais é um diálogo Uhum. forte. E aí, acho que até nesse mercado de trabalho, nas trocas, a gente começa a perceber o quão a palavra, a forma como a gente se comunica, tem um poder forte, né? Uhum. Para abafar a Isso. voz, para reprimir voz. Uhum. Mas Exatamente. enfim, naquela época eu achava bacana. Tipo, tá sendo comparado com os demais, tipo, passar despercebido pelos demais era positivo. Então, Uhum. depois, muito mais tarde, agora já no mercado de trabalho, etc., que vem aquela coisa, caramba, como é importante a voz da diversidade nos lugares. Uhum. Então, minha voz era diferente naquele lugar, porque minha cultura, meu gênero me leva a um lugar de perspectiva distinta, seja pelo Uhum. cuidado e a forma analítica, como a mulher observa, né, alguns aspectos. Então, algumas contribuições que a gente poderia fazer, eu, no caso, eu percebo que eu acabei contribuindo menos nesse histórico, porque eu queria me comparar, igualar, na verdade. E quando a gente fala esse processo de serem, assim, igualdade, não é igualdade, né? É realmente olhar para a Uhum. equidade da balança. Então, a Isso. gente ter oportunidades iguais, mas que dentro das nossas perspectivas distintas, a gente contribua. Então, quanto mais... E hoje a gente vive um monte de problema complexo, né? Mais complexo do que nunca. Então, cada vez Uhum. mais importante de ter, sim, mais mulheres nas áreas, porque a gente vai levar novas perspectivas. Só de vivência, só de gênero, a gente já leva nova perspectiva. Então, as soluções, elas precisam também do nosso olhar. Então, Uhum. eu acho que esse lugar acaba sendo importante. E hoje eu vejo que talvez eu pudesse ter feito contribuições diferentes durante a graduação. Ao invés de tentar Uhum. passar despercebida ou me igualar, pelo contrário, eu queria ter Isso. insistido nos olhares distintos que eu levava. Mas isso eu fui aprender depois. Mas aí eu compartilho com quem está iniciando a jornada. Excelente, porque isso também faz parte de um amadurecimento seu, né? E também de um contexto social que está se transformando e que está também mudando a nossa perspectiva sobre o mundo, sobre nós mesmas, né? E sobre como a gente pode contribuir nisso tudo, né? Verdade, verdade. Então tem todas essas questões aí que faz a gente também, às vezes, se perdoar, olhar para o passado, se perdoar, entender que a gente não tinha tanta maturidade suficiente, né? Ou tinha o pensamento mais complexo que a gente tem hoje sobre aquilo que a gente vivia antes, né? Ô, Dea, e durante a graduação, assim, quais foram os teus maiores desafios, assim? Como era a tua relação com os teus colegas, com os professores? Tu percebia a diferença no tratamento que tu tinhas? E os teus colegas? Então, assim, de minha vivência, e eu sei que tem várias vivências, eu não sentia. Eu realmente Uhum. trabalhava, isso eu acho que internalizei esse lugar, assim, de igualdade, né? Então, eu tive sempre muitos amigos homens desde a escola, tanto pela vivência, quanto pela área escolhida, querendo ou não, né? Assim, quando você vai para o ensino médio. Então, não, assim, era um lugar, uma zona de conforto para mim, aquele lugar. Por exemplo, ao entrar numa sala que tinha, às vezes não tinha nenhuma mulher, né? Elas podiam faltar e etc. Eu não me incomodava, não era algo eu tô sendo vista de uma maneira diferente, sabe? Teve situações muito específicas com alguns outros estudantes, assim, outros alunos, que eu percebia que as brincadeiras que existiam às vezes, umas brincadeiras assim, de faculdade,
N, eu sentia que dentro dessas brincadeiras, quando eu tirava, alguns se incomodavam muito mais. E aí era meio que como se eu estivesse questionando a masculinidade dele diretamente. Quando um homem fazia, não era. Mas eu era. E aí eu sentia esse lugar. Mas assim, nada que tenha destacado muito, assim, me marcou muito, sabe? E nem com os professores. Então, acabou que era uma zona de acolhimento, de alguma forma, assim, o espaço, eu digo, como mulher naquele lugar. Como universidade, assim, na temática engenharia, né? Eu acho que sim, a gente deve estar no processo de evolução, que é muito isso, assim, que bom que a gente está compartilhando aqui para que quem está vindo na jornada possa ver diferente e evoluir em cima disso. Mas eu acho que a gente tem uma tradição muito forte, assim, dos cursos mais tradicionais, eles serem cursos mais duros, né? De serem cursos, assim, você tem que ser bom, e são os top of the masters, assim, sabe? E aí você meio que não tinha o acolhimento, eu digo assim, mais de pessoas, né? Essa coisa de ouvir vozes distintas, de criar esse lugar, vamos ver quantas pessoas diferentes a gente tem, quantas perspectivas a gente tem para poder impulsionar isso aqui. Então, não era um lugar, não foi esse espaço, né? Comecei a conhecer, acho que também com a evolução de mundo mesmo, em seguida. Então, assim, na graduação, nunca me senti nesse lugar, assim, mas, sabe, de me sentir mal, de forma alguma, ou de ser assediada de alguma forma. Eu não vivenciei isso. Mas sei de histórias de outras várias que sim, né, vivenciaram. Então, eu acho que até para esse lugar, compartilhar um pouco como... E aí eu já vou migrar só um pouquinho aqui do meu lugar de trabalho, mas o que a gente comenta muito é criar espaços de confiança. Então, nós, mulheres, sim, somos importantes como rede, né? Então, eu acho que são duas etapas nesse processo, assim, de fortalecimento até. Então, de nós podermos, como mulheres, se ajudarmos umas às outras. Então, sim, é importante que a gente apoie. Sim, é importante que a gente reforce o quão bom você é. Nós somos, né? E depois a gente vai estar mais forte para, digamos assim, aberto, né? Para o mundo geral. Então, eu acho que sim, é importante essas duas etapas. Em algum momento, as pessoas comentam, poxa, mas quando a gente trabalha, sei lá, quando a gente estimula eventos só para mulheres. É ruim porque está segregando os homens e etc. O importante é que todos estejam juntos. É importante a junção. Mas há um movimento de fortalecimento da rede que é necessário. Porque o hiato social da gente, né, de gênero, é histórico. E principalmente nessas áreas. Então, a gente precisa ter uma confiança. Tipo, às vezes, meu início de carreira foi em desenvolvimento de código, né? Então, eu me sentia insegura. E amigos meus que trabalhavam comigo que me traziam essa confiança. Então, eu acho que é importante termos amigos, homens, mas mais importante ainda é que as mulheres possam se conectar nesse lugar. Por saber que pra gente, por mais qualificada que sejamos, a gente sempre tem um quê de dúvida maior, né? Então, tem N pesquisas aí já mostrando o quanto que a gente fica insegura de submeter para uma vaga, porque a gente quer atender todos os requisitos. E aí eu acho que nesse lugar de engenharia é dominado por um outro perfil muito mais. Então, eu acho que aí quando a gente entra no mercado de trabalho, aí frequentar o processo de reunião com senioridades maiores e nesse perfil, enfim, a gente começa a lidar com outros desafios que eu acho que é importante um fortalecimento de rede, sabe? Excelente. Justamente porque a gente acaba partindo de uma posição diferente, né? Como a gente vinha conversando antes, você teve o incentivo na sua casa, mas tantas outras mulheres que estão aí lutando, buscando, superando as dificuldades, às vezes, de base, né? Porque justamente não teve esse incentivo. A gente já parte de um lugar diferente simplesmente por sermos mulheres. Então, a gente precisa realmente desse incentivo, dessa rede de apoio, desse acolhimento, né? Ô, Dea, e aí você, antes de chegar na sua profissão, você é professora, né? A gente vai falar disso mais na frente. E aí, você ser engenheira e professora, acho que durante a sua graduação você se envolveu com projetos de pesquisa, iniciação científica? Teve esse envolvimento? Teve. Tiveram dois movimentos muito fortes na graduação, que inclusive reverberaram
perpetuaram pela minha vida, assim, né? Pela história. Então, eu vou falar de dois trechos. Eu sempre me incomodei profundamente, assim, dentro do privilégio que eu estava, de estar estudando numa universidade pública, né? Então, que a sociedade estava permitindo que eu estudasse num lugar público, né? Então, que contribuição eu podia levar de volta para a sociedade, para as pessoas? O que eu podia fazer com aquela ferramenta, né? Então, eu tinha escolhido engenharia para ser meio, mas meio de quê? E aí, engenharia da computação, né? Enfim, migrei até por várias áreas, assim. Estudei em uma época, eu estudava forense, tipo, para trabalhar com a parte de hackeamento e etc. E aí depois eu desisti. Em algum momento, eu trabalhei com computação gráfica. Então, eu queria por muito tempo fazer desenhos e trabalhar na Pixar. Esse era o meu objetivo. Quando eu descobri que aquele desenho animado passava um ano para ficar pronto, eu disse, não, deu. Eu não consigo, eu quero uma coisa mais rápida. E aí, bom, nesse fluxo, eu acho que é importante compartilhar que na jornada de carreira da gente, então, hoje até assim, no SES eu tô há 10 anos, né? As coisas passam super rápido, mas que a gente tem a oportunidade de mudar de carreira ao longo da vida. E hoje mais do que nunca. Então, da gente entender, né, essas capilaridades que a gente pode ir dando ao longo do trajeto da gente. E de contato na graduação, o que eu queria compartilhar foi o envolvimento em projetos de extensão. Então, eu me envolvi com um programa de inclusão digital na época, que era... Então, a gente já tinha inclusão, assim, mais de pacote Office, etc., em algumas comunidades em situação de vulnerabilidade. E eu entrei junto com um grupo para atuar na entrega de infraestrutura. Então, o que a gente questionava beleza, tu vai ter acesso à inclusão aqui de ferramentas, mas ferramentas para onde? Quando você chega em casa, não tem um computador. Que a gente tem esse problema ainda mais crítico hoje, né? Vale ressaltar. Uhum. Mas aí a gente começou uma oficina de reciclagem. Aí eu acabava estudando um pouquinho da parte de hardware que eu gostava. Então, recebia computadores, a gente fazia a remanufatura e fazia doações, né? Então, foi bacana participar desse movimento de extensão, porque a gente vê uma entrega rápida, né? A gente vê alguém na ponta recebendo e tendo esse resultado. Então, nos estimula a seguir, enfim, nos estudos. E um outro movimento... Então, teve esse... e de iniciação científica. Também trabalhei dentro da iniciação científica em pesquisas, né? Então, era junto com... Era reconstrução 3D. Nossa, faz tanto tempo. Mas era para... Enfim, era uma pesquisa para melhorar os filtros que a gente utilizava em reconstrução de objetos 3D. Então, participei e foi importante porque aí eu ganhava outras expertises, que foi assim, como ter os seminários, né, do PIBIC, então de me preparar para apresentar, de começar a compartilhar aquilo com outras pessoas. Então, acho que a gente vai compondo um pouquinho das habilidades quando a gente interage com essas outras interfaces. Então, eu não era a pessoa dos jogos, não era a pessoa de super hard, de engenharia, já sabia um monte de coisa, não. Eu era uma usuária básica do Mirk, daquele negocinho lá do IG, do Portal UOL e etc. Então, assim, foi bacana para entender que tem várias possibilidades. E hoje ainda mais. Então, participei dessas outras interfaces. Interessante. E agora, para a gente começar a finalizar, entrar na parte profissional, né, no mercado de trabalho. Como foi que você chegou até o César? E fala um pouquinho como é a tua atuação lá no César, o que é que você faz, também a sua atuação como docente. Nossa, eu falo demais, né? Mas eu vou dar eu tô adorando, que eu tô aprendendo muito aqui. Espero que ajude aí na caminhada de quem tiver ajuda assistindo. Sim. Mas vamos lá, para ir para o César, né? Então, o César é um centro é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, o acrônimo, né? Mas é um centro aí de estudo de inovação. E eu estava na iniciação científica e fiquei na pesquisa por um tempo. Então, eu assumi, a princípio, a atividade de pesquisadora júnior em uma outra instituição, mais acadêmica. E um amigo meu, que estudou comigo no colégio, amiguíssimo meu, ele estava no César. E ele ficava, Dea, você precisa vir para o mercado. Você precisa
perceber outra visão, né? Então, tu tá aí, claro, a academia é super importante, o processo de pesquisa é muito importante também. Mas vem para o mercado conhecer como é que é para fazer as coisas mais otimizadas, mais eficientes, com outro tipo de requisito. E eu insegura, morta de insegurança. Eu não estou preparada ainda. Não estou preparada ainda, tenho que estudar mais, não estou preparada, enfim. Acabou que ele insistiu muito e eu fiz, ok, vou tentar. E aí fiz a entrevista lá atrás. Detalhe, tinham pensado que minha vaga era para engenheira júnior, tipo, já engenharia, não estágio, que foi como eu entrei. E acabou que meu entrevista foi super complexa. Assim, eu fiquei meio arrasada naquele momento. E eu, caramba e tal, mas valeu, né? Foi bom, ok. E aí, a princípio, até tive uma devolutiva que eu não tinha ficado na vaga e tal. Bom, fluiu. Quando passou umas 2 semanas, eu acho, o pessoal entrou em contato e falou, nossa, na verdade você é para estágio. A gente estava contratando para engenheira já, né? E aí, enfim, eu fiz uma nova processo seletivo lá, voltado para estágio, e entrei. E aí, quando eu entrei no César, fui por esse motivo, pela insistência do meu amigo, na verdade. Eu fui com um projeto que estava bem aderente à minha pesquisa, que eu fazia na academia, e segui. Até que esse projeto muito rapidamente fechou, acabou esse projeto. E aí eu migrei para a área de desenvolvimento mais forte para mobile, para celular. E aí eu comecei a fazer vários aplicativos, trabalhei um tempão aí na parte de desenvolvimento. E aí comecei a perceber que além da máquina em si, eu gostava de interagir com as pessoas, de articular a facilitação dos processos junto com as pessoas. Então, de fazer fluir, né? Então, eu comecei a pegar atividades que iam além desse lugar da engenharia mais forte, né? Da codificação, que a gente chama. E aí comecei como líder técnica, mais apoiando os times técnicos. Começou essa interface com o cliente, que aí já é um outro lugar, né? De olhar para o cliente, olhar os requisitos e etc. Fui migrando de etapas, mudei de área, mudei de projetos, etc, etc. Até que, em paralelo, fui fazendo uma formação em impacto social, né? Após e alguns outros cursos. E o mestrado eu fiz em administração. Então, eu queria compor um tripé de alguma forma, que seria a engenharia, né? Esse olhar de gestão. E tinha um outro pilar aqui que eu estava um pouquinho em dúvida se eu em algum momento queria fazer psicologia para entender a cognição dos usuários quando usavam as aplicações. Tinha esse olhar do design, enfim. Mas aí me encontrei muito fortemente na área de impacto social. Então, a montagem do tripé ficou nesse caminho. E aí até perguntou de gestão de projeto. Isso. Acabou que eu desemboquei em gestão de projetos, né? Então, estou nesse lugar, que é um lugar fluido, né? Então, hoje atuo nesse lugar de gestão de projetos, então de acompanhar escopo, orçamento, time, enfim, a gestão dessa tríade de atividades para fazer fluir o projeto. E também atuo como professora do curso do programa de mestrado, professora do programa de design, do mestrado de design da César School. Então, a gente, dentro do César, a gente tem muito essa política do aprenda com quem faz. Então, a gente atua muito com pessoas que estão dentro do mercado, né? Então, no meu caso, eu atuo na área de projetos diretamente com escolas, com clientes também, em company. Mas tenho esse lugar também de fala dentro do mestrado. Então, eu atuo como professora em design. Vê que coisa, né? Levando o olhar um pouquinho do design social. E aí, a gente traz muito a coisa da transformação digital, os aspectos de pensamento computacional, que vão muito além dessa coisa mais física, né? Então, é da lógica, é da gente estruturar causa e consequência. Então, a gente começa a entender as outras nuances que a gente pode atuar. Então, esse é um lugar... A ideia, que legal. Que profissional versátil também você é, né? Porque você começa na engenharia e aí você vai construindo esse caminho aí com todos esses detalhes, né? Essas nuances. E hoje você está no César, né? Lá no Porto Digital, trabalhando, lecionando, atuando na gestão dos projetos. Fico muito feliz de poder conhecer ainda mais, né? A gente tem uma vivência tão próxima,
mas a gente não se conhece dentro dessa perspectiva, né? Fico muito feliz de poder conversar com você e conhecer e aprender um pouco mais aí também sobre a engenharia, né? E sobre como você pode performar dentro desse campo, né? Obrigada, Dea. Muito obrigada por esse momento, por essa conversa. Quero passar a palavra para você finalizar e dizer que eu estou muito feliz em estar hoje aqui com você. Obrigada, estou feliz também. Obrigada pelos comentários aqui de todos. Tem uma coisa, Paty, que tu falou lá no início, que aí eu acho que eu vou fechar com isso, que é das oportunidades também no mercado. Então, sim, a área de computação está em exponencial crescimento por todo o contexto, né? De precisar desse lugar da transformação digital, uma tecnologia mais humanizada, inclusive. Então, a gente está num exponencial realmente de crescimento dessa área. Em vários setores, em várias capilaridades. No Porto Digital, a gente sim tem vagas em aberto, muitas vagas. Especialmente no SES, a gente tem considerado uma constante de 100 vagas abertas sempre. Então, a gente fecha e abre de novo, fecha e abre de novo. Nesse momento de pandemia, a gente teve um privilégio de estar atuando nesse setor e a gente teve um crescimento. Assim, a gente continuou fechando projetos, continuou atuando muito fortemente. E precisando sempre de pessoas qualificadas, buscando qualificar mais pessoas também. Então, a gente entende, né, esse lugar da gente de qualificar mais, co-criar e contribuir. Então, o que eu vou deixar aí é que o mercado está exponencialmente crescendo, que a gente tem muitas oportunidades e é muito importante que a mulher, sim, esteja em lugares que habitualmente não é de nosso domínio, habitualmente, não é normalizado ainda, mas que a nossa perspectiva e a nossa contribuição ela é muito significativa para os avanços e resoluções de problemas complexos que a gente está vivendo. Então, deixo o convite aí para conhecer mais e quem puder seguir também nessa área. Acho que é bacana. Ô, Dea, obrigada. Você até retomou um ponto que eu esqueci, que era da pandemia e do mercado de trabalho. Obrigadão, Dea. É isso aí. E esse ciclo se fecha hoje, né? Começamos ontem, hoje a gente finaliza. Espero realmente que a gente possa construir esses espaços, habitar esses espaços, ocupar esses espaços, né? E realmente fazer a diferença, porque a gente tem muito a contribuir, né? Temos muito a contribuir. Viu? Obrigadão, Dea. Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui para finalizar. Gente, muito obrigada dessa live, muito obrigada por estarem aqui, por comentar, né? Foi muito importante hoje a passagem de Dea aqui, a experiência dela. Espero que a gente se encontre em outras lives e a gente possa contribuir ainda mais para o crescimento da nossa unidade acadêmica de Belo Jardim. Forte abraço, tchau, tchau.